Muito bem-vindos a mais um Conversa de Eleição. Hoje, excepcionalmente, juntamos-nos a uma sexta-feira para gravar o programa no Funchal, no encontro fora da Caixa Geral de Depósitos. Na noite de quarta-feira ficamos a conhecer o que, afinal, entende o Governo para a redução de IRS, uma proposta que já foi entregue no Parlamento. Está prevista uma redução entre os 0,4% e os 0,6% até ao 8º escalão. Miguel Paes Maduro, Luís Montenegro diz que não encontrou nenhuma mina de ouro, mas que vai continuar a dar dinheiro à defesa e aos portugueses. Esta redução de IRS representa uma descida de 500 milhões de euros. O país aguenta? Eu estou convencido que se o Governo faz esta descida de IRS é porque considera, e provavelmente com dados, que está em condições de o fazer sem colocar em causa o equilíbrio das contas públicas. Há dois movimentos importantes nessa matéria. Este é a descida de IRS e, ao mesmo tempo, o aumento de despesa em matéria de defesa, embora eu acho que parte desse aumento de despesa em matéria de defesa vai ser feita através da classificação de forma diferente de despesa que já estava prevista, mas que vai ser atribuída também ao orçamento de defesa. Mas eu penso que o Governo seguramente tem dados sobre o crescimento económico e sobre a execução orçamental que fazem com que esteja tranquilo. Não é uma descida muito significativa também, portanto há aí alguma prudência do Governo. E se nós olharmos, por exemplo, ao nível da execução orçamental, no primeiro trimestre deste ano tivemos um superávit de 0,2%, comparando com um déficit no primeiro trimestre de 2024 de 0,4%. O que significa que há aí uma base orçamental que parece permitir a adoção de algum tipo de medidas deste tipo pelo Governo. Depois, o segundo aspecto que me parece importante é saber se esta é uma medida positiva ou não. E eu penso que é importante, sobretudo dirigida àquilo que muitas pessoas digam como a classe média, algum alívio fiscal. Não é um alívio fiscal muito significativo, mas é algum alívio fiscal que corresponde, por um lado, à circunstância de nós continuarmos a ser um país que está acima da média europeia no que diz respeito à carga fiscal e, em particular, penso que estamos no top 10, seremos o 9º país com a carga fiscal mais elevada sobre o trabalho. E, portanto, penso que algum alívio nessa matéria se justifica. Dito isto, eu penso e espero também que o Governo venha a trabalhar nesse sentido. Penso que, para além do termo, ou até mais que o problema da carga fiscal, era muito importante para o país uma reforma fiscal no sentido de simplificação do nosso regime fiscal. Nós, em matéria de carga fiscal, não estamos muito longe da média europeia e é sobretudo ao nível da complexidade fiscal que nós comparamos muito mal com os outros países. Há um estudo da OCDE que diz até que é o país do Estado da OCDE com o regime fiscal mais complexo. E isso é mau do ponto de vista da atração de investimento, às vezes pior do que a própria carga fiscal, do que o próprio nível de impostos, porque a incerteza é o custo maior para qualquer empresa, que é um custo que não consegue medir e, portanto, é dissuasor do investimento mais que qualquer outro tipo de custo. E, em segundo lugar, um sistema fiscal muito complexo, como aquele que, entretanto, fomos tendo em Portugal, também tende a não ser um sistema fiscal justo. Por duas razões. Primeiro, porque essa complexidade é muitas vezes fruto de decisões casuísticas e que se acabam por afastar dos princípios de progressividade e dos princípios de justiça do nosso sistema fiscal. Por exemplo, Portugal tem uma carga muito mais pesada ao nível dos impostos indiretos, que são mais regressivos, relativamente aos impostos diretos. Portanto, o nosso sistema fiscal evoluiu de uma forma que diminuiu a justiça dentro deste sistema fiscal. E, em segundo lugar, essa complexidade tem outro problema ao nível da justiça, que é, normalmente, num sistema fiscal mais complexo, são aqueles que têm mais meios que podem explorar essa complexidade em termos de diminuição do seu esforço fiscal, face a outros que não têm os mesmos meios, por exemplo, jurídicos, para poderem explorar essa complexidade do sistema fiscal. Fernando Medina, no ano passado o PS e Chega não deixaram passar as tabelas que na altura foram propostas pelo Governo, depois acabou por ser viabilizada uma proposta do Partido Socialista. Agora, nesta nova conhecida, estas novas tabelas devem receber validação por parte do PS? Bom, eu, para mim, também, em primeiro lugar, agradecer muito o convite para estar aqui, saudar naturalmente o Presidente do Governo Regional, não está aqui, mas o Secretário Regional, a Sra. Presidente da Assembleia,
o Dr. Alberto João Jardim, todos, o Presidente da Caixa, o nosso anfitrião, os colaboradores e os clientes da Caixa de Depósitos aqui presentes. É um gosto, já é, creio que a segunda vez que participo no encontro fora da Caixa, e preciso dizer-vos que é um gosto de estar aqui. Sobre o tema do IRS, esta é uma decisão que verdadeiramente, dita em linguagem simples, não aquece nem arrefece. Isto é, isto não vai ser sentido praticamente por ninguém. A diminuição fiscal é residual do ponto de vista daquilo que vai trazer ao bolso de cada um. As percentagens, a Filipe disse há bocadinho, e por isso nós estamos a falar porventura na casa dos 40 euros para quem ganha mensais, para quem ganha salários na casa dos 3.000 euros mensais, caso sejam casados. Por isso não parece sequer que isso seja algo visto. E por isso também não causará só por si um particular dano ao equilíbrio das finanças públicas. Duas notas. O que causa dano às finanças públicas não é esta decisão. O que causa dano é o acumular das decisões. E o problema é que nós viemos de um período que decorre da situação de nós termos tido um governo minoritário, e aliás já termos tido muitos governos minoritários, demasiados governos minoritários na nossa democracia, que esteve durante um ano permanentemente em campanha eleitoral. E por isso que já acrescentou, do ponto de vista, nomeadamente, dos aumentos ao nível das carreiras do funcionalismo público, qualquer coisa como 4.000 milhões de euros à despesa pública. E por isso, não posso dizer que esta descida ponha só por si aqui um elemento de grande risco, mas quando se põe esta descida de impostos sobre o aumento da despesa que já foi feito, sobre o elemento mais importante que é o abrandamento da economia, que ainda não está expresso nas novas projeções do Governo, onde se junta aqui a inversão do ciclo no mercado de trabalho, que é, nós começamos pela primeira vez, já há alguns meses a esta parte, a diminuir a criação de emprego líquido. Isto é, nós temos de ter consciência que nos últimos 7, 8 anos, o país viveu, do ponto de vista do seu equilíbrio financeiro, de forma muito simplística, que é basicamente da seguinte forma: o Estado, na sua concepção prestador de serviços, Estado central, regional e local, no seu global, a apresentar um déficit, ou seja, na casa dos 4, 5 mil milhões, e a Segurança Social a apresentar superávites, agora na casa que já estão quase nos 6 mil milhões. Ora, a variável-chave do equilíbrio disto é a variável, primeiro, não aumentar a despesa do que é a área de prestação de serviços, na saúde, na educação, em todas as outras áreas, mas também assegurar que o mercado de emprego se mantém sólido, porque qualquer abanão significativo no mercado de emprego vai pôr em causa o equilíbrio de onde está a aparecer o excedente, que no fim, no global, onde nós, quando fazemos a conta daquele déficit que se vê em contabilidade nacional, é relevante para sabermos quais são as necessidades de financiamento ou capacidades de financiamento do Estado português. Mas vou voltar a repetir a minha questão. Tendo em conta o que disse, que esta redução das taxas de IRS não é um problema, ou seja, isoladamente não é o problema, deve o Partido Socialista validar ou deve também procurar uma negociação? Vamos lá ver, isso o que o Partido Socialista deve fazer é perguntar ao Zé Luís Carneiro ou quem neste momento estiver a mandar, eles decidirão. Eu não respondo pelo Partido Socialista e não me compete isso. Se pode-me fazer talvez uma pergunta diferente, é se eu a teria feito. Não teria. Não a teria feito nesta altura, não a teria feito nesta dimensão. A fazê-lo falo-ia mais tarde na legislatura e falo-ia com mais certeza dos dados da evolução económica e do que vai ser o impacto acumulado do conjunto das decisões tomadas no ano passado, a que acresce todo o impacto do abrandamento económico, e que o Dr. Paulo Macedo também já aqui bem expressou, e que no fundo todo este tema tarifário vai trazer, que não é só o impacto tarifário direto, é o que se vai traduzir e está a traduzir em adiamento de decisões de investimento, porque muitas vezes nem se sabe bem onde é que se há de investir, isto é, investe nos Estados Unidos porque o México vai ter tarifas mais altas, e se depois quem investir nos Estados Unidos, as tarifas, houver um acordo com o México, volta a ter tarifas mais baixas. Essa empresa vai ter um modelo de negócio não competitivo porque no México é que se devia ter investido.
Tudo isso vai levar a um abrandamento das tomadas de decisão de investimento, com impactos cá, e por isso eu seria bastante mais prudente a fazer essas evoluções. A última nota só sobre o IRS é muito simples. Era bom que o Governo não fizesse aquilo que fez no ano passado. O que fez no ano passado causou uma enorme perturbação do ponto de vista da vida das famílias. Que é normal, o Estado hoje arrecada bastante mais IRS do que aquilo que devia arrecadar em sede de retenções na fonte. Isto é, normalmente o volume das devoluções de IRS rondam os 3 mil milhões de euros. Isto é, o Estado recebe 3 mil milhões de euros a mais em sede de retenções da fonte todos os meses, que depois acabam por regressar aos contribuintes. Uma parte disto é inevitável. Isto é, nós só no final do ano é que sabemos quanto é que tivemos em despesas de saúde e que vão ser devolvidas, em educação, etc, etc, etc. Outra parte vai-se resolvendo, ajustando ligeiramente as tabelas de retenção. Ora, o que o Estado fez no ano passado foi uma coisa muito diferente, que foi, ajustou as tabelas da retenção, chegou a um mês específico e ajustou as tabelas de retenção em baixa, baixou muito significativamente as tabelas de retenção, baixando muitíssimo a retenção, isto é, aumentou muito os rendimentos desse mês. Por isso é que o crescimento económico do último trimestre foi tão positivo, mas que imediatamente a seguir os rendimentos voltam a descer, os impostos voltam a subir muito rapidamente e teve um grande impacto sobre a organização das famílias nas devoluções de junho e julho. Eu defendo que o Estado deve arrecadar menos e baixar progressivamente as tabelas de retenção, mas temos de ter consciência que as famílias organizaram a sua vida no seu 15º mês, que paga muitas vezes o seguro do carro, os impostos que têm que pagar, já algumas despesas que vão ter com o início do ano escolar com os filhos, e por isso convém não causar essa perturbação, principalmente porque se essa perturbação resultar, tenho a certeza que não, se essa perturbação resultar de algum objetivo de ter uma medida simpática com as pessoas com mais dinheiro no bolso na véspera das eleições autárquicas. Mas tenho a certeza que não. Vamos continuar. Nesta semana ficou muito marcada as decisões que saíram do Conselho de Ministros na segunda-feira. Miguel Paiás Maduro, uma das alterações à lei da nacionalidade implica a perda de nacionalidade para naturalizados que tenham praticado crimes graves. Quem for condenado não pode ter a nacionalidade. Está o Governo a correr atrás da agenda do Chega? Estas alterações em matéria de lei de nacionalidade, e em particular essa, enquadram-se, no fundo, numa reformulação mais ampla da política de imigração. A lei de nacionalidade e imigração não são a mesma coisa, mas enquadram-se num pacote mais amplo da forma de lidar com a imigração. E eu acho que o tema da imigração é um tema que representa um desafio crescente e que tem relação com vários dos slides que o Dr. Paulo Macedo antes mostrou, que é, cada vez nós temos uma tensão maior entre aquilo que a economia exige e aquilo que a política permite. E estamos muito num ciclo vicioso desse tipo. E o tema da imigração é importante, porque nós olhamos para os dados demográficos de Portugal, mas não só, da Europa, olhamos para as necessidades da economia europeia e da economia portuguesa e nós vemos que necessitamos de imigrantes, são fundamentais para o funcionamento da economia, são fundamentais para assegurar a sustentabilidade do nosso Estado Social, mas, ao mesmo tempo, o aumento de imigração que temos tido, e em particular em Portugal, o aumento muito rápido e muito significativo em poucos anos, traduz-se num problema social. Sociologicamente, isso criou uma tensão, que em certa medida compreensível, quando temos praticamente um duplicar dos imigrantes e um perfil de imigrantes diferentes daqueles do passado, isso cria, e isso já está estudado em muitos países, uma convulsão e uma dificuldade de integração e uma reação que é muitas vezes uma reação de rejeição. E, portanto, eu acho que qualquer governo tem esta dificuldade de, por um lado, ter de responder àquilo que são as necessidades da economia e das necessidades demográficas, de sustentabilidade do Estado Social do país a médio e longo prazo, que exigem mais imigração, e, por outro lado, responder à pressão política e sociológica
que não está a lidar bem com boa parte dessa imigração. Mas estas Pacote alterações são a resposta? Eu acho que o objetivo do Governo, refletido em algumas das opções políticas do Governo, de dar a entender que está a assumir um maior controle e uma regulação da imigração, é compreensível do meu ponto de vista e positivo. Ao mesmo tempo, penso que o Governo, se quiserem, está a sobrecompensar e algumas das opções de política nesta matéria vão, do meu ponto de vista, longe demais, são atos mais performativos, se quisermos, simbólicos, para dar a ideia à população de que está a tentar controlar a questão da imigração, sem necessariamente terem muitos resultados concretos, mas tendo algumas consequências também negativas. Onde é que está a ir longe, Eu dou o longe exemplo demais, relativamente sim. a esse tema da nacionalidade. Eu acho bem e concordo que o Governo tenha aumentado as exigências em matéria de testes e exames de valores cívicos, de cultura portuguesa, de conhecimento da língua portuguesa, mesmo do ponto de vista simbólico, a obrigação de fazer um juramento de fidelidade aos valores constitucionais, parece-me passos positivos. Já discordo do tema específico da perda de cidadania. E não pela questão constitucional de ser ou não uma pena proibida pela Constituição, que, do meu ponto de vista, não é inconstitucional dessa matéria. Pode ser inconstitucional por outra matéria, que é a discriminação com base na origem. Mas, do ponto de vista da pena, não é, porque o Governo pensou bem nesse ponto e não é uma pena automática, necessária, portanto não viola a Constituição, está dependente de uma avaliação do juiz. Mas o problema para mim nem é sequer em abstrato a ideia de que se possa perder a cidadania por se cometerem crimes graves. Não discordo dessa ideia em abstrato. O que eu discordo nesta lei, nesse ponto, é a introdução de duas cidadanias diferentes. Porque a lei apenas prevê perder a cidadania se a cidadania não é uma cidadania de origem. E isso introduz uma novidade na concepção de cidadania que dá a entender que há uma cidadania forte que decorre só de quem é português de origem. E uma outra cidadania que, independentemente do que seja, é sempre uma cidadania enfraquecida, de segundo nível, de segunda qualidade, e essa diferenciação não decorre de qualquer avaliação do mérito, de valores cívicos, decorre puramente da origem. Ou seja, um português que tenha, de origem, que tenha cometido um crime mais grave, não pode perder a cidadania. Mas se não for um português de origem, que tem mesmo cometido um crime que não seja tão grave como esse, já pode perder a cidadania. Isto, do meu ponto de vista, contamina a concepção de cidadania. Esta introdução de que há uma cidadania que, de alguma forma, é originalmente mais pura que outra cidadania, é aquilo que me preocupa. E porque tem muito a ver com uma discussão, aliás, longa, de muitos anos na filosofia política, entre duas formas de identidade política das comunidades. Uma, que é aquela que eu perfilho há muitos anos, que é que a identidade política de uma comunidade tem sobretudo a ver com a partilha de um conjunto de valores cívicos, políticos, e outra, que entende que a identidade política de uma comunidade e a cidadania é sobretudo definida em termos étnicos. E esta diferenciação que a nossa lei introduz aqui perturba-me muito porque vai neste segundo sentido. E é o aspecto que eu discordo claramente nesta lei. Dito isto, eu discordo politicamente, mas tenho algumas dúvidas da constitucionalidade nessa matéria por causa desta discriminação com base na origem. E só um último ponto. Acho que era muito importante, numa matéria deste tipo, e concordando eu com vários aspectos da legislação também, como já o disse, era muito importante que houvesse um esforço de compromisso entre as principais forças políticas portuguesas. Precisamente pela dificuldade de lidar com o tema da imigração e pela importância dupla que ele tem e o desafio duplo que representa, por um lado nós necessitamos de imigração, por outro lado ela representa um desafio grande em termos de gestão sociológica do país e em termos políticos, isso, do meu ponto de vista, exige um esforço redobrado das principais forças políticas para encontrar uma solução de compromisso nesta matéria. Fernando Medina, entre as alterações está o aumento do prazo para se pedir a nacionalidade. O Governo quer recuperar ainda o modelo do CEF extinto pelo Governo do PS com a criação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras. Faz sentido voltar a ter uma polícia de fronteira? A ver, não há nenhuma forma muito simpática de dizer isto, mas
O que o Governo aprovou nesta matéria não tem nada a ver com a necessidade de criar uma política para resolver um problema. A única coisa que está em marcha é um conjunto de decisões para tentar captar um espaço político, que é o espaço do Chega. E que teve, vamos dizer, a repercussão na sociedade portuguesa. E por isso o que o Governo está a fazer é pura e simplesmente dizer, bom, agora isto é o grande tema, este é um grande tema que está a marcar a sociedade portuguesa e vai continuar a marcar, o Chega está a ganhar com este tema, vou tentar puxar este tema para mim e puxá-lo também até com o voto a favor do Chega sobre isto. Até todo este pacote, como já se viu, é direcionado para procurar o apoio do Chega e nunca para procurar o apoio do Partido Socialista. Isto traduz-se depois no conjunto de erros, na minha opinião, profundos, que estão presentes na própria constituição deste pacote e que estão em todo lado. Bom, em primeiro lugar, Lei da Nacionalidade. Nós não tínhamos, até à semana passada atrás, nenhum problema que eu alguma vez tivesse ouvido nos últimos anos no nosso espaço público com o problema da Lei da Nacionalidade. Não havia um problema. Mas alguém se queixava de algum problema? De que o prazo para obter a nacionalidade portuguesa daqueles que estão há não sei quantos anos precisava de ser mudado ou não ser mudado e em condições ou não condições? Não havia um problema, não há um problema. Esta coisa da Lei da Nacionalidade é simplesmente uma vontade do Governo ir mais além do que o Chega para dizer, bom, nós até temos aqui uma coisa que ainda vamos mais à frente que o Chega não se tinha lembrado. É verdade que o Chega não se tinha lembrado. Mas isto vai fazer o quê? Vai resolver o quê? Vai nos entreter a todos, como nos está a entreter aqui, certo? Estamos a comentar isto, estamos a discutir o tema. Vai evitar que se fale de outras coisas. É sempre importante na política encontrar estes elementos de atirar uns foguetes e uns balões assim para uns sítios para dispersar as atenções. Mas não vai resolver tema nenhum. E vai até criar. Eu, por exemplo, esta questão que é introduzida relativamente à aferição dos testes, não é? Sobre quem quer adquirir a nacionalidade. Eu acho que isto é uma discussão que vale a pena ter e até é interessante tê-la. Agora, eu gostava, por exemplo, é que nós os aplicássemos também aos deputados no Parlamento, a saber se eles passavam. Gostava de saber se a bancada do Chega passava nestes testes. Testes sobre valores cívicos, testes sobre cultura, história de Portugal. Eu acho ótimo, isto é o que os meus filhos fazem na escola, eu acho ótimo, mas façam também no Parlamento. Porque era o teste do algodão, não é? Que é percebermos só, não é? Que aqueles que têm nacionalidade, que não é discutida perante os outros que estão aqui há muitos anos a trabalhar, que já falam a língua portuguesa, têm os filhos na escola, vão ser submetidos a este tipo de exame nacional, que nós adultos já estamos dispensados, não é? Nós acabamos a escola, mesmo aqueles que abandonaram mais cedo, pronto, estão dispensados de fazer esse teste. E por isso, isto é tudo do domínio isto é tudo do domínio da animação política e, na minha opinião, num sítio profundamente negativo de se fazer, porque é o sítio, e agora vou para o segundo ponto, que é alimentar o discurso anti-imigração. Neste caso concreto, o Governo, na minha opinião, cometeu um enorme erro. Erro na matéria, na substância e erro político. Erro na substância porque eu acho que o Governo se deveria ter colocado, como historicamente, aliás, o PSD sempre se colocou, muito mais do lado das políticas de integração do que do lado das políticas de exclusão. Também considera que o Governo se está a afastar? Eu não tenho dúvida nenhuma. Isto não tem nada a ver com a história do PSD, nem com as políticas do PSD em matéria de imigração. Não tem nada a ver com o que está a acontecer. Basta conhecê-las e, aliás, isso era, um ponto de consenso entre os dois principais partidos, que obviamente agora não o é. Mas a segunda razão... O PS também rompeu esse consenso, quando fez alterações importantes, sem na altura as ter consensualizado com o PSD. Eu estou de acordo que era uma grande vantagem que o país tinha o consenso nessa matéria, que é muito importante que ele seja reposto agora, mas o Partido Socialista, quando esteve no governo, também não teve essa preocupação. Eu não admito que em vários aspectos as coisas não tenham sido ocorrido de forma adequada, mas há um elemento para mim essencial deste consenso que desapareceu. É que nós éramos, e ganhávamos imenso com isso, com ser reconhecidos como um dos países que tinha mais das políticas de integração melhor desenvolvidas e que apostava significativamente na política de integração de imigrantes.
Nós éramos procurados muitas vezes pelos outros países que tinham mais dificuldades de integração das suas comunidades migrantes, de perceber qual era a realidade o segundo portuguesa, melhor país da União Europeia. qual era o que é que nós tínhamos feito e que características tinham a nossa migração, porque isto não é só um problema da política pública, tem a ver também com a história, com a origem da imigração e como é que ela depois se foi integrando na sociedade portuguesa, e estas medidas vêm completamente ao arrepio. E por isso o PSD mudou de lado, onde o PSD sempre apostou, fazia parte do consenso da integração, passou para o lado da exclusão. Isto é, agora nós queremos sinalizar que temos aqui um país mais de portas fechadas. Agora, eu acho que isto ainda acho para mais que isto é um profundo erro político. Profundíssimo erro político. Porque achar que alguém vai roubar ao Chega a bandeira da imigração, que vai ganhar votos com isso, eu não vi isto em nenhum país da Europa acontecer. O que aconteceu foi sempre que os partidos de centro-direita adotaram a agenda dos partidos de extrema-direita em matéria de migrações, o que aconteceu é que eles foram capturados, que a extrema-direita ganhou, eles ficaram subsumidos. Agora, o que me preocupa mais, e terminava com isto, porque é que eu acho que nós, concordando com o que o Miguel refere, que é nós hoje temos uma tensão entre aquilo que a economia nos exige e aquilo que a sociedade, em vários locais, quer dizer, o processo foi tão rápido do ponto de vista do aumento da imigração, com dificuldade de integração. Nós temos aqui duas abordagens. Ou vamos para a lógica de tentar excluir, que é uma lógica que vai falhar, porque nós não temos mecanismos sequer para controlar a imigração que vai entrar e que vai continuar a entrar, mas falharemos na integração. Ora, a integração dos imigrantes é absolutamente essencial para a nossa economia e para a nossa sustentabilidade futura. Era muito importante que tivéssemos consciência que os fluxos migratórios vão e vêm em função do que são os ritmos de crescimento das economias. Portugal teve já a experiência, recordo-me, por exemplo, de um período que acompanhei muito, até ao ano 2000, por exemplo, nos crescimentos do que foram os governos de António Guterres, a entrada da moeda única, queda de taxas de juros, grande explosão da construção. Portugal recebeu centenas de milhares de imigrantes, na altura até uma forte comunidade ucraniana que nós não sabíamos muito bem porque é que tinha escolhido Portugal. E a partir daí, quando se instala a crise, eles foram todos saindo. E o que é que acontece quando eles saem? O que acontece quando eles saem, queria voltar à conta que há pouco vos mostrei, é que se nós, por exemplo, perdermos metade do que são hoje os imigrantes ativos, digamos que serão 800 mil de 1 milhão e 100 mil que nós tínhamos, nós, se perdermos 400 mil, imediatamente nós vamos entrar em situações de déficit do ponto de vista da segurança social, ou pelo menos do global do sistema Estado. E a pergunta é, e depois o que é que o Dr. Paulo Macedo vai dizer sobre a evolução das taxas de juros aos seus clientes quando o rating da República não puder ser aquele que é, porque nós vamos passar sucessivamente para situações de déficits crónicos? O que é que se vai dizer? O que é que nós vamos dizer àqueles que reclamam pensões mais altas quando nós, por nossa iniciativa, em vez de aproveitarmos o boom de melhoria da nossa curva demográfica que a imigração está a trazer, quando nós, em vez disso, tivermos um buraco, de novo, outra vez, na nossa situação demográfica, que nos vai encurtar benefícios e aumentar despesas. Eu acho que esta política é errada e que a política que deve ser feita, nunca desvalorizando o problema, que é real, objetivo, tinha de ser uma política com 3 palavrinhas: integração, integração, integração. E deixarmos o resto de lado. Fora da política, isso. Temos que avançar muito rapidamente, até porque é um dos temas que está na ordem do dia, o relatório de IGAS, que indica que há uma morte que poderia ter sido evitada no dia da greve do INEM. Não está diretamente relacionada com a greve, segundo dizem, mas com a falta de profissionalismo, digamos assim, dos técnicos que foram atender a situação. No entanto, esta história do INEM e da greve do INEM volta a levantar várias dúvidas sobre a Ministra da Saúde, Ana Paula Martins. Miguel Paes Maduro, deve a Ministra da Saúde continuar? É uma presença permanente aqui nos nossos programas. Sim. Não há programa, aliás, nós não falamos sobre a permanência da Ministra da Saúde. Vamos ter um bloco. Eu não consigo sim, passar a ter uma secção. Eu não consigo tirar nenhuma conclusão relativamente à Ministra daquilo que é conhecido do relatório. Chegou a dizer que era um ato de confiança do Primeiro-Ministro manter Ana Paula Martins no cargo. Agora que há mais este relatório da IGAS, os partidos voltam a questionar. Mas, primeiro ponto, eu tenho sempre muitas reservas
em pronunciar-me, e ainda menos em tirar conclusões, sobre relatórios que conheço de forma indireta. Eu fui ao site da IGAS ver se encontrava o relatório, aparentemente ele não é público em geral, é do conhecimento e, portanto, a possibilidade que eu tive de conhecer é o que vem nos jornais. O que vem nos jornais diz que o relatório tende a colocar o foco da responsabilidade dessa morte num comportamento, digamos, não diligente, não profissional, de quem esteve envolvido naquele socorro e não necessariamente relativamente à greve, embora também suscite a possibilidade de um atraso no atendimento. E, portanto, é-me difícil para mim, com base nessa informação disponível, retirar daí uma responsabilização política da Ministra relativamente a este caso concreto. Há ainda 9 relatórios pendentes, não é? 9 inspeções relativamente a outras 9 mortes que estão pendentes. Acho que temos de esperar por isso. Já agora, acho que estes relatórios deviam ser públicos, eventualmente na medida em que tenham elementos confidenciais ou privados das pessoas envolvidas. Essas partes podem estar ocultas, mas acho importante que os relatórios fossem públicos para precisamente podermos escrutinar e aí então, com esse conhecimento completo, poder ou não tirar alguma forma de responsabilidade política contra a Ministra. Parece-me precipitado neste momento estar a fazer esse juízo. Andina, neste programa já ouvimos várias vezes a sua opinião sobre a Ana Paula Martins, depois deste relatório e destas dúvidas que voltam. Imagino que mantenha a sua opinião, que a Ana Paula Martins não deveria continuar no cargo. Sim, eu não quero falar sobre o relatório, eu não li o relatório, por isso não quero pronunciar-me sobre o relatório, mas eu vou fazer o seguinte exercício. Eu vou dar por boas as explicações que a Ministra da Saúde está a dar sobre o dito relatório. E chego exatamente à mesma conclusão. A equipa do Ministério da Saúde não tem nenhumas condições para estar no Ministério da Saúde. Porque o que se passou relativamente ao INEM, para que tenhamos muito claro, é o seguinte. Neste momento o INEM vai na 3ª administração, desde a tomada de posse do Governo. Por isso, num ano, são 3 administrações, que aliás só concorre com as 3 administrações na direção executiva do SNS e, a minha última contagem, e em 16 mudanças de administrações de hospitais. E por isso, eu lido muitíssimo mal, eu tenho a total compreensão pelas dificuldades do que é ser membro do Governo, do que é ser membro do Governo da área da saúde. Quem passa por este tipo de lugares ganha até afeto para as pessoas que lhes sucedem, porque às vezes pensamos no início, vocês nem sabem o que é que vos vai acontecer. Sabemos que aquilo é muito mau, é muito difícil, a diferença entre aquilo que se quer fazer e aquilo que se consegue é enorme, tudo isso. Mas há uma coisa que não é perdoável, é uma pessoa falhar por completo o sentido da prioridade e daquilo que tem que fazer no tempo. E normalmente nos ministros da Saúde, estamos aqui à frente de uma das 2 únicas pessoas que na democracia portuguesa completou o mandato inteiro como Ministro da Saúde, que é o Dr. Paulo Macedo. E em circunstâncias particularmente difíceis. Em circunstâncias difíceis, mas por isso tem o título honorário de sobrevivência no lugar. Mas ainda para mais naquele lugar onde a longevidade não é grande, é muito importante ter as prioridades focadas. E este Ministério o que fez desde o início foi, em vez de se focar em resolver problemas, focou-se em criar problemas. E criar problemas de grande dimensão. E por isso nós não temos notícia de nada que esteja melhor, temos notícia dos problemas todos que foram criados. E gostava de relembrar só porque é que eu sou tão assertivo e talvez duro relativamente a este diagnóstico. É porque aquilo que se passou no INEM, uma situação de um nível de incompetência que poucas vezes se encontra. A situação da falência do INEM naquele dia, em que milhares de chamadas não foram atendidas, decorre exclusivamente de a administração do INEM e o Governo, por via de uma Secretária de Estado, e não sei qual o conhecimento da Ministra, mas se a Ministra não sabia, então ainda era mais grave, não terem percebido as consequências de um pré-aviso de greve dos profissionais do INEM e não terem acionado os mecanismos para a convocação dos serviços mínimos. Os serviços mínimos foram convocados no próprio dia. Isto é, nós temos uma arquitetura que compatibiliza o direito à greve com a necessidade da manutenção de níveis de assistência aos portugueses. A lei compatibiliza isso já. E por isso é que houve greves no INEM e dessas greves no INEM não resultaram episódios que pusessem em causa a instituição e o serviço.
Porquê? Porque são normalmente decretados serviços mínimos e os serviços mínimos, normalmente, no INEM, são decretados a níveis muito altos, na casa dos 70%, 80% da sua atividade normal. O que não pode acontecer é quando nós temos uma administração do INEM que não faz ideia nenhuma das consequências do que é que vai ser aquele pré-aviso, uma secretária de Estado que acha que a greve iria ser desconvocada e que por isso nada faz sobre isso, e a ministra que deve ter ouvido falar e não sei o que é que fez sobre o assunto. E por isso, este é um caso grave de falta, não há outra palavra, de incompetência na gestão numa área central, e que acho que as responsabilidades já deviam ter sido assumidas, porque não vejo grandes condições disto continuar. Vamos continuar. Fernando Medina está connosco aqui no Funchal, mas já começaram, entretanto, as eleições para a escolha do secretário-geral do PS, João Luís Carneiro, que é o único candidato e será, por isso, o futuro líder do PS. Ontem, António Vitorino, de quem sempre assumiu simpatizar e esperar uma candidatura, adiantou e garantiu que não vai avançar. Que escolha resta ao Partido Socialista? Ficar sem candidato? Mais uma vez, isso é um motivo para a entrevista ao que será o futuro secretário-geral do PS. Mas, na sua opinião, entre António José Seguro e não haver candidato? Eu acho que, neste momento, pelo que eu li nas declarações do José Luís Carneiro, que será, tudo indica, o próximo secretário-geral do Partido Socialista, quer remeter a escolha e o apoio do partido para depois das eleições autárquicas, para o Partido Socialista se concentrar, no fundo, nessa campanha das eleições autárquicas. Parece-me que é uma posição avisada, de valorizar, em primeiro lugar, de concentrar as energias no que é prioritário no tempo e depois tratar das eleições presidenciais. Entretanto, enquanto estávamos aqui no Fora da Caixa, houve uma publicação de Augusto Santos Silva a dizer que depois do anúncio de António Vitorino iria refletir se avança ou não para uma candidatura a Belém, que irá fazer o anúncio na próxima quarta-feira. Augusto Santos Silva seria um bom candidato para receber o apoio do Partido Socialista? Augusto Santos Silva é uma pessoa que tem as condições todas para ser o que entender na democracia portuguesa. Não conhecia as declarações dele, mas foi há acho que a posição, revejo-me na posição que o José Luís Carneiro referiu, de haver um pronunciamento sobre as eleições presidenciais depois das eleições autárquicas. Mas Augusto Santos Silva pode ser um bom candidato. Na sua opinião pessoal, se manifestar o seu apoio pessoal, manifestaria Augusto Santos Silva? Bom, isso já é querer saber demais, não é? Temos de aguardar. Isso já era uma notícia extra neste nosso programa também, não? Era a notícia. Era a notícia do programa, era melhor. Ficamos então com a dúvida para depois também os colegas pressionarem assim. Dava-nos jeito. O Fernando podia fazer esse favor aqui às audiências do programa, mas tudo bem. No entanto, Fernando Medina, então coloco outra questão. No caso de haver um independente da área de centro-esquerda, porque disse que tinha quase a certeza absoluta que iria aparecer um outro nome. No caso de haver um independente e continuar apenas uma pessoa independente e António José Seguro, o PS, o que é que faria? Mais uma vez, eu deixa a decisão para... Volto a dizer pela terceira vez que as decisões do PS é o PS que as tomará, não sou eu. Dessa Está livre. Estou livre. Miguel Paiás Maduro, esta escolha de apoio a um candidato presidencial será um dos maiores desafios para José Luís Carneiro? Eu acho que o maior desafio de José Luís Carneiro tem a ver com uma alteração estrutural no regime político português, que neste momento concreto é um desafio maior para o Partido Socialista, mas também é um desafio para o PSD. Nós não sabemos ainda, e para mim não é claro, se o nosso regime político vai evoluir no sentido de restabelecer a alternância clássica entre PS e PSD, entre dois polos políticos moderados, um mais à esquerda, outro mais à direita, ou se pelo contrário vai evoluir no sentido como vimos noutros países, e estas últimas eleições em Portugal dão a intuir, de que a alternância e a contraposição será mais entre um bloco político moderado versus um bloco político radical. O que reduziria PSD e PS à circunstância de terem que competir, se quiserem, pela liderança do bloco político moderado. E é isso que temos assistido noutros países. Neste momento, digamos que é o PSD que domina
e parece estar em posição de vantagem, mas já tivemos há pouco tempo um momento político em que parecia exatamente o contrário, em que mesmo dentro do meu partido, como é que conheci o do PSD, se falava no risco do partido desaparecer, como se fala agora do Partido Socialista, e que muitos achavam que o Partido Socialista tinha conquistado o centro para sempre, iria ser, digamos, dono desse campo moderado. Eu acho que era muito importante que para o país era melhor se a alternância continuasse a ser entre dois polos políticos moderados. Agora, isso exige, não é fácil, isso exige, do meu ponto de vista, um equilíbrio, uma capacidade de PSD e PS perceberem aquilo em que se têm de pôr de acordo para garantir e voltar a restabelecer confiança do eleitorado nesse regime político, versus aquilo em que se vão continuar a ter de diferenciar para permitirem alternância dentro desse campo moderado. E não é claro para mim que os atuais tempos políticos permitam isso e facilitem isso. Não sei, é realmente uma grande interrupção que tenho. E acho que esse é o principal desafio que José Luís Carneiro tem, e não será fácil para ele ou para qualquer outro que fosse líder do Partido Socialista. É nesse contexto que depois aparecem dois desafios conjunturais, que vão ser importantes em concreto para a sua liderança. As autárquicas parece menos, não porque sejam fáceis para o Partido, penso que o Partido Socialista em termos de números de câmaras provavelmente irá ganhar novamente, mas dificilmente conquistará alguma das grandes câmaras do país. Mas também me parece difícil imputar algum mau resultado a José Luís Carneiro, porque ele não esteve envolvido na preparação das autárquicas. Portanto. Agora, a gestão das presidenciais não é fácil, e sobretudo não é fácil, porque me parece, mas aqui estou a falar de fora, não é? Do ponto de vista externo, que há uma divisão clara dentro do Partido Socialista, entre um campo dentro do Partido Socialista que apoia e pretende que o candidato seja António José Seguro, e um outro campo, digamos, mais próximo da herança política do Dr. António Costa, digamos assim, que desejaria um outro candidato que não António José Seguro. Eu acho que será particularmente difícil. Uma das formas de resolução, e que o Partido Socialista já fez no passado, desse dilema para José Luís Carneiro pode ser não dar o apoio a ninguém, mas eu acho que ele só pode tomar essa posição, eventualmente, se existir um outro candidato do próprio Partido Socialista. Se existir a candidatura de António José Seguro de um lado, e por outro lado, quem representar o outro campo for um candidato independente, tipo Sampaio da Nova, parece muito difícil para qualquer líder do Partido Socialista dizer nós não tomamos posição entre um candidato que é um ex-secretário-geral do partido e um candidato independente. E, portanto, esse vai ser... Digamos que se Augusto Santos Silva for candidato, se calhar isso facilita a vida de José Luís Carneiro, porque pode-lhe permitir ter uma posição de neutralidade relativamente a essas candidaturas. Temos que esperar por essa reflexão. Normalmente no nosso programa nós temos um espaço que se chama Conselho para a Semana. Neste caso vou pedir apenas uma palavra para o próximo secretário-geral do PS, para José Luís Carneiro, que deverá ser eleito este fim de semana. Uma só palavra é difícil. Um conselho curto. Eu acho que o fundamental, o Miguel disse o que é o fundamental, mas que a nova liderança do PS não vai conseguir fazer sozinha. Quer dizer, o regime está num ponto de escolha. E a escolha aqui é relativamente simples. Ou o PSD entende que, no meio de umas eleições que consolidaram o Chega como força política na casa dos 20%, entende que a batalha se deve fazer contra o PS, porque depois eles vão sobreviver no meio da disputa com o Chega, isto é uma escolha que o Primeiro-Ministro tem que fazer, ou então quer fazer a opção contrária, isto é, salvaguardar um bloco moderado que combate um bloco mais radical de natureza populista. Os únicos países nos quais se evitou a institucionalização permanente dos blocos radicais à direita e de natureza mais populista foram os países em que os blocos democrata-liberal teve capacidade de unidade, teve capacidade de bloquear essa progressão da extrema-direita. O que nós já podemos antever sobre isto é aquilo que nós há pouco falávamos sobre o tema da imigração. É que a primeira escolha que o Primeiro-Ministro faz foi precisamente por fazer um acordo com o Chega à direita e não por fazer um acordo ao centro com o Partido Socialista sobre isso, onde era uma área até natural que esse entendimento pudesse haver, e por isso, desse ponto de vista, o sinal não é positivo.
Miguel Paiás Maduro, se conseguir ser rápido. Eu já dei a entender quais dos meus pontos de vista seriam as minhas sugestões e recomendações ao novo secretário-geral do Partido Socialista. Portanto, dar-lhe um conselho muito mais simples, que é um conselho que eu daria a qualquer pessoa que se dedicasse à política hoje, é que tenha uma saúde de ferro, porque realmente não é fácil. Muito obrigada, Miguel Paiás Maduro e Fernando Medina. Termina por aqui mais um Conversa de Eleição, desta vez gravado ao vivo no Funchal, na conferência fora da Caixa Geral de Depósitos, a quem agradecemos uma vez mais o convite. Muito obrigada.